Vamos falar de Vasco. Felipe Coutinho, mais uma vez, uma dúvida para o clássico contra o Flamengo. Não só ele, como também o titularíssimo, o Lucas Pinto. Também vamos falar do jogo contra o Cuiabá, que lembra que está atrasado pela última rodada do turno. Foi novamente remarcado, vamos explicar o porquê. E também vamos falar sobre, teve um vascaíno relatando durante o dia, problemas para comprar ingresso para o clássico contra o Flamengo. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E domingo às 6h30 da noite estaremos lá, a bola vai rolar. E como vai rolar? No Maracanã, Flamengo e Vasco. É mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, estaremos lá com o nosso sócio, nossa entrevista para jogo e todas as emoções do Clássico 2 milhões. O primeiro jogo o Flamengo ganhou, a gente não gosta de lembrar o placar, e agora tem pelo retorno do brasileiro. Bom, e para o jogo, começou hoje o treino depois de uma quinta-feira de folga merecida, depois de se classificar para as semifinais da Copa do Brasil. O elenco voltou para o Rio, teve uma manhã de folga lá em Curitiba, inclusive o Pablo visitou o Zé Gabriel, que está emprestado ao Curitiba. Depois todo mundo retornou ao Rio de Janeiro, foram liberados para ficar com as suas famílias, e o retorno ao treinamento começou hoje, já visando o clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão, virando a chave aí para o Campeonato Brasileiro, já porque as semifinais da Copa do Brasil serão somente em outubro. Ah, Thiago, e o mês de setembro, os jogos no meio da semana são só pela Libertadores e a Sul-Americana. Então, as semifinais na Copa do Brasil serão em outubro, em data que ainda a CBF vai marcar, e também vai sortear os mandos de campo, se o Vasco vai jogar o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro fora ou em casa, e decidindo ou em casa ou fora. E aí, curiosamente, o Vasco, nessa trajetória na Copa do Brasil, pegou 3 Atléticos. Até quando eu estava tentando jornalista para falar do Atlético Paranaense, eu mandei para um cara de Minas que é tanto Atlético, cara, sem querer, eu botei um cara de Minas como se fosse Atlético Mineiro. E o Vasco já eliminou o Atlético Goianiense e eliminou o Atlético Paranaense. Será que vai eliminar também o Atlético Mineiro? É uma trajetória de Vasco eliminando Atléticos. Bom, e o clássico contra o Flamengo, o técnico Rafael Paiva tem 2 dúvidas. O lateral esquerdo Lucas Pinto, que saiu, foi substituído no jogo contra o Atlético Paranaense, sentindo dores no tornozelo, fez exames, não constatou nada grave, mas ainda sente incômodo no local. De qualquer forma, o Vitor Luiz está sobre aviso. E o Felipe Coutinho ainda, dúvida para o jogo. Fisicamente ele já está treinando com os companheiros, mas ainda falta ritmo no jogo, melhor forma física. Por isso, ele é dúvida. Inclusive, ele foi preservado do jogo contra o Atlético Paranaense por causa da falta de ritmo de jogo, e ele ainda faz tratamento no tornozelo, inclusive a esposa dele postou nas redes sociais ele dormindo com a câmera em breve, que é o mesmo tratamento que o Neymar faz para tentar se recuperar
lá na Arábia. E ainda o departamento médico não deu ok para ele ser relacionado ou não. Bom, e a torcida já está começando a ficar irada com essas ausências no Felipe Coutinho, mas em vez de ficar com o jogador, eu acho que é uma coisa para a gente questionar o departamento médico e a preparação física que aceleraram o retorno do jogador que estava, né, com um histórico de lesão, ele praticamente ficou no Catar mais no departamento médico do que em campo. E fora que aqui a exigência física é maior, aceleraram e ainda botaram ele para estrear eu não vou falar chiqueiro para não ofender os simpáticos da Chapecoense, né, já que o Grêmio não podia mandar o jogo, a arena do Grêmio ele mandou lá, no meio de uma chuva, estava impraticável jogar futebol. Ali ele estreou num campo que impraticável de jogar futebol, e ganhou as condições do jogador. O último jogo dele foi no empate contra o Bragantino. Mas eu acho que era uma coisa para o departamento médico e a preparação física vinha a público e explicar porque aceleraram a estreia do jogador. A torcida estava pressionando, a torcida, ela é passional, ela vai querer os seus maiores astros sempre em campo. Quem tem que entender são eles. A gente vê até besteira falando sobre o Paé, passe normal, como o passe do Pelé com o Carlos Alberto, aquele golaço, né, na final da Copa de 70, não foi um passe normal também. Mas falam que o Paé está dando pouco retorno, o Felipe Coutinho, hein? Mas tirei essas próprias conclusões. E conheço o provável time do Vasco contra o Flamengo. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo. O Léo por quê? Porque o João Vitor está suspenso com o terceiro cartão amarelo. E o Caspito ou Vitor Luiz. Hugo Moura, Matheus Carvalho ou Safosa e Dimitri Payet. Emerson Rodrigues, Rayan e Baete deverão ser esses 11 que iniciarão jogando o clássico dos milhões, mas ainda tem um treino de sábado para que o técnico Rafael Paiva defina os 11 titulares, mas não deve fugir disso. E o jogo contra o Cuiabá pela última rodada do turno foi remarcado. Sim. Ainda não rolou, o Vasco ainda tem um jogo a menos. Estava remarcado para o próximo dia 25, né? E devido a estar um caos no Rio de Janeiro, vai ter jogos no meio da semana da Libertadores, dos 3 cariocas. Infelizmente, o Vasco é o único carioca que não está disputando a Libertadores. O Flamengo, o Fluminense e o Botafogo, ainda tem o Rock in Rio. Devido a isso, e fora que o Vasco terá a Copa do Brasil para reajustar a agenda do Vasco, o jogo foi remarcado para o dia 23 de outubro, que cai numa quarta-feira, às 7 da noite, em São Januário. Thiago, o Vasco não vendeu, o mando de campo vendeu o jogo contra o Palmeiras, que será o seguinte do Flamengo. Não é o contra o Cuiabá. Então, será o Vasco e Cuiabá, dia 23 de outubro, às 7 da noite, em São Januário. Esperamos que agora rola esse jogo, né? Daqui a pouco vai rolar o Vasco e Cuiabá pela última rodada do Brasileiro, e ainda não vai ter rolado no turno. Então tem que rolar no dia 23 em São Januário. Eu sei que torcedor é isso mesmo, cria teorias, mas
Oficialmente é para ajustar a agenda dos Gigantes da Colina. Na época que seria o jogo, foi para ajustar, né, na agenda do Cuiabá, que ainda estava envolvido com a Copa Sul-Americana, agora eles foram eliminados da Copa Sul-Americana, e agora é para ajustar a do Vasco. E os torcedores do Vasco estavam tendo problemas para comprar o ingresso no site, né, recomendado pelo Flamengo, já que é o mando de campo do Flamengo, e também fazer a biometria facial, estavam tendo problemas e o Flamengo reconheceu que estavam tendo instabilidade, que iriam ajustar esses problemas até o final do dia. Até o presente momento não foi divulgado uma nova parcial, mas esperamos que o torcedor vascaíno não passe por novos problemas. Foi um dia que o torcedor vascaíno sofreu para comprar o seu ingresso. Lembrando que as duas diretorias têm um acordo, né, como o Vasco cumpriu, inclusive no jogo do turno, que foi o mando de campo do Vasco, 50% dos ingressos para a torcida vascaína e 50% para a rubro-negra. Também vai ser assim no jogo que é agora do retorno. E que no passe de hoje esse problema e a torcida do Vasco consiga comprar seu ingresso para o Clássico dos Milhões. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, né, que será já o início do esquenta entre Vasco e Flamengo. Uma boa noite, mais esquenta, e depois no domingo será o pré-jogo Flamengo e Vasco. Até mais.